Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos dar sequência ao curso de HTML, CSS e JavaScript e nós vamos então aprender a enviar dados de formulário para o servidor. E para que nós possamos receber esses dados no servidor, nós vamos utilizar Java para a web, nós vamos utilizar a linguagem JSP, Java Server Pages. De antemão eu quero agradecer ao Gabriel Santos por me emprestar todo um aparato tecnológico maravilhoso aqui para gravar essa videoaula e ter um áudio melhor. A voz é a mesma, infelizmente, mas o microfone é melhor. Por que eu preciso desse tal lado servidor? Por que eu preciso desse tal JSP? Essa aula é de JSP, mas o mesmo conceito vale para PHP ou qualquer outra linguagem de servidor. Primeira coisa que temos que entender é, quando você acessa um site, por exemplo, leandroguarino.com.br, e você acessa uma página index.php, essa página ela está no servidor. Esse servidor entra em ação nele um software chamado servidor web. Quando se trata de PHP, geralmente o servidor web é o Apache. Quando se trata de Java, pode ser o Apache Tomcat, ou Glassfish, ou Jet, ou outro servidor web. Quando se trata de Microsoft, .NET, por exemplo, o servidor web é o IS. Quando nós requisitamos no browser, nós estamos do lado cliente e eu requisito uma página que está do lado servidor. Só que o browser, já conversamos numa das videoaulas, que o browser ele só entende HTML, CSS e JavaScript. Ele não entende PHP. Então, o que acontece lá no servidor? Quando o browser faz a requisição, request, dessa página index.php, o servidor web vai traduzir tudo o que for escrito na linguagem PHP para HTML, CSS e JavaScript. E ele vai então devolver, vai dar uma resposta, response. Essa resposta vai vir como HTML, CSS e JavaScript. Dessa forma, nós conseguiremos então enviar dados para o servidor e receber as respostas desse servidor. Nós não vamos usar aqui PHP, vamos usar JSP. Para isso, um software maravilhoso que é o NetBeans. Não é maravilhoso, mas vai nos ajudar bastante. Então instala aí o NetBeans, quando for baixar o NetBeans, baixe a versão completa no site. Que tenha tudo, Java, PHP, tudo. A mais completa que tiver, você baixa, é grátis mesmo. Então nós vamos criar aqui uma nova aplicação web. Vou aqui em arquivo, novo projeto, Java Web, aplicação web, tipo aula 4. Vou avançar e quando eu avanço ele fala assim, olha, selecione aí um servidor. Esse servidor web é aquele cara lá que eu falei que vai entrar em ação quando for responder as páginas. Nós temos aqui duas opções, por exemplo, talvez na sua máquina tenha apenas uma, não importa, pode usar qualquer uma delas. Vou usar o Apache Tomcat, que é um pouquinho melhor que o Glassfish. Vou finalizar. E finalizando, nós temos aqui então uma estrutura de projeto Java para web. Nós temos aqui essa pastinha páginas web, temos metainf, webinf, não vamos mexer com essas coisas aqui porque não nos será necessário. E nós temos aqui uma página index.html. Uma vez que temos isso, nós temos aqui uma página HTML. E o que eu vou fazer nessa página? Vou colocar aqui um formulário simples, porque nessa aula o objetivo é que nós comecemos a aprender a receber esses dados no servidor. Vou dar um nome para esse formulário, um formulário de contato, por exemplo. Vou colocar a ação dele. A ação é a página para a qual o formulário vai ser enviado. E então eu vou enviar para a página receber.jsp. Qual o método de envio? Vou usar o método post. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho o meu formulário. Vou colocar aqui um label. O label vai ser nome, o nome do cara que vai entrar em contato conosco. Vou colocar aqui um input type text. Nome do cara da caixa de texto vai ser nome. O valor dela não tem, vou botar um placeholder aqui para fazer uma graça. Digite o 9, beleza. Aí vou botar um BR para pular uma linha. Vou esconder esse painel aqui. Vou colocar aqui um outro campo que é email. E no campo e-mail nós temos, vou colocar tipo email, nome, email, placeholder, digite o e-mail. Beleza, BR. Vamos botar aqui o botão para enviar o formulário animal. E aí vamos botar aqui então, ó. Enviar. Beleza. Quando esse formulário for apresentado para o usuário vai preencher e vai enviar esses dados para a página receber.jsp, que ainda não existe. Vou colocar aqui um título para ficar bonito, ó. Formulário de contato. Nossa, que ótimo. Feito isso, vou abrir de novo meu painel aqui. Você pode executar isso no NetBeans de diferentes formas. Você pode clicar no Play, mas antes de clicar no Play, seleciona aqui um browser decente, ó.
Você pode selecionar um navegador, Internet Explorer, não sei porque tá aqui, e aí você coloca o Chrome, e aí você roda no Chrome essa página sua aí. Ou você pode clicar aqui no arquivo, se você quiser executar um arquivo particular, específico, você clica o botão direito, executar arquivo. Vou fazer isso, vou executar arquivo. Quando eu coloco para rodar, ele vai abrir aqui embaixo o log do servidor web que está rodando a minha aplicação. E com isso, eu vou saber se ele está rodando ou não está rodando essa birosca dessa minha aplicação. Maravilha! Abriu aqui o nosso formulário, temos aqui o nosso formulário, e eu vou preencher os dados, Leandro, e-mail do leandro@gmail.com. Vou clicar em enviar. Enviou para a página receber.jsp. Opa, mas essa página não existe, por isso que deu erro 404. Então agora nós vamos aprender a receber esses dados no servidor. Vou clicar aqui em páginas web, criar uma nova página JSP, vou chamá-la de receber, que é o nome que eu defini no meu formulário aqui, ó, receber. Vou clicar em finalizar. E aí, aqui nós temos uma coisa interessante. Quando se trata de JSP, nós vamos ter uma coisa aqui que a gente não tinha HTML, que são esse menor porcentagem aqui. Isso aqui chama-se delimitador de código. O que é um delimitador de código? Ele delimita o código. Olha que sensacional a explicação. Vou apagar esse comentário e já vou explicar o delimitador. Por que o delimitador é importante? Bem, eu não falei que existe uma arquitetura cliente-servidor aqui, que nós temos o cliente enviando para o servidor? E o servidor web só vai interpretar aquilo que o browser não entende. Então, quando o servidor web encontrar um código JSP, ele interpreta e manda a resposta para o browser. Se ele encontrar código HTML, CSS na página, igual está aqui, ó, ele não precisa interpretar, isso o browser entende. Então, como que o servidor web ele sabe que precisa interpretar ou não precisa interpretar o código? Ele vai passando aqui assim, ó. Ele fala, opa, achei aqui um negócio. Tem uns alunos que chamam isso aqui de negócio. E é delimitador de código. Aí então, o servidor web passa por aqui e ele fala, opa, isso aqui é um delimitador de código JSP. Então eu vou interpretar essa linha. Então ele interpreta e dá a resposta HTML, CSS, JavaScript. Isso aqui ele fala, isso aqui é HTML, pode, vou só enviar para lá. Então ele não interpreta. O delimitador serve para definir o que o servidor web vai interpretar ou não interpretar. Beleza? Bem, o que nós queremos é receber esses dados que foram enviados. Então vou colocar aqui, ó, obrigado por seu contato. E como é que eu recebo esses dados? Bem, se eu vou receber, então eu vou abrir delimitador de código JSP e vou criar aqui uma variável para cada campo lá do meu formulário. Esse nome que eu estou colocando aqui não precisa ser igual a isso aqui. O nome da variável não. No entanto, como que eu recebo esses dados do formulário? Request. Por que request? É só você lembrar que o cliente faz uma request, uma requisição para o servidor. Então, eu vou pegar os dados dessa requisição e eu vou pegar o parâmetro, getParameter. E aí nós vamos pegar este nome aqui, ó, este nome, dentro dos parênteses, precisa ser igual ao nome que está aqui no formulário. Muito bem. Beleza, pegamos o nome. Como é que eu pego o e-mail? Vou pegar assim. E aí vou colocar aqui. Deixa eu ver se é esse nome mesmo que está lá. Sempre Java termina com ponto e vírgula. E-mail, o nome e-mail. Beleza. Isso aqui tá maravilhoso. Então eu vou simplesmente imprimir isso aqui na página. Para imprimir, nós vamos imprimir assim, ó. Alt.println, ponto e vírgula, e vou falar assim, ó, nome. E depois eu vou mandar imprimir embaixo aqui assim, ó, e-mail. Nós vamos ver uma forma já de imprimir isso aqui de uma maneira mais bonitinha. Mas por enquanto, é isso que nós queremos. Os dados vão ser enviados, vamos receber o nome e o e-mail e vamos imprimi-los. Uma observação importante. Toda vez que você enviar dados do formulário, pode ser número, pode ser texto, pode ser o que for, ele sempre vai chegar aqui como texto. Chegando como texto, como é que eu defino isso em Java? String. Então eu sempre vou receber o dado como texto. E se eu quiser tratar como número? Veremos numas próximas videoaulas, mas você pode transformar esse texto para número, se ele realmente for um número. Beleza, criei a página, vamos agora no nosso navegador maravilhoso aqui. Vou voltar, vou digitar aqui de novo os meus dados, e-mail do Leandro, enviar, olha que sensacional, imprimiu Leandro e e-mail do Leandro. Por que não imprimiu embaixo um do outro? Bem, porque eu não dei BR entre eles, mas eu não posso botar um BR aqui assim, ó. Se eu colocar um BR aqui assim, opa, isso aqui é HTML. Para eu colocar um BR eu deveria fazer um negócio assim, ó,
fecha o delimitador, escreve HTML, que é fora do delimitador, e depois abre de novo. Então, o que é JSP está dentro do delimitador. O que não é JSP está fora dos delimitadores, observe. Beleza? Isso é uma forma de fazer. Mas, vamos brincar um pouco melhor com esse negócio aqui. Vou voltar ao código. A gente não vai imprimir desse jeito aqui não, vai ficar muito podre. Então, nós vamos fazer assim, ó. Se eu quiser, por exemplo, imprimir dentro de um parágrafo o nome e num outro parágrafo o e-mail. Então, eu posso colocar aqui a variável nome e a variável e-mail. Só que do jeito que tá, ele não vai ser entendido como nome, como variável nome, variável e-mail. Por quê? Eu não falei que isso aqui é JSP. Como é que fala que é JSP? Menor porcentagem, porcentagem maior. E quando eu quero imprimir uma variável na página? Igual. Então a gente abreviou aquele out.println variável assim, o igual. Dessa forma vamos fazer a mesma coisa para o e-mail. E aí pronto. Nós temos agora uma forma de imprimir os dados que recebemos na página. Então isso está acontecendo no servidor. Vamos ver aqui no nosso navegador. Vou fazer uma última observação importante. Vou enviar os dados de novo. Ó. Enviei. Leandro está num parágrafo, e-mail do leandro@gmail está em outro parágrafo. Vou dar botão direito e exibir código-fonte. Observe que não tem código JSP aqui. Por que não tem? Porque o servidor web interpretou esse código. Uma vez que ele interpretou o código, ele só devolve HTML, CSS e JavaScript. Com isso, nós aprendemos a receber então dados do formulário. Obrigado pela sua atenção. Manda aí nos comentários suas dúvidas e tudo mais. Um abraço.